Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Paz de Cristo a todos. Hoje vou deixar aqui mais uma palavra extraordinária, uma palavra que muda a nossa forma de pensar, uma palavra que nos leva a conhecer quem é o nosso Deus e como devemos agir diante de uma guerra. Uma guerra, para ser mais preciso, que eu quero dizer, uma luta. Quem nunca passou, quem não passa por luta, por tribulação nessa terra? E muitas vezes até choramos na luta, questionamos por causa da luta, murmuramos por causa da luta. E muitas vezes essa luta é a porta da vitória. Muitas vezes essa luta vem para abrir o caminho para as bênçãos daquilo que você tanto esperou chegar em tua vida. Mas através da murmuração, de não compreender e não enfrentar ela de acordo com a vontade de Deus, você, em vez de receber essa bênção, ela atrasou devido a você mesmo, não devido à luta. Então preste atenção nessa palavra que eu vou deixar aqui. É uma palavra conhecida, mas sei que vai trazer uma clareza na mente de cada um que assistir esse vídeo, amém? A palavra de hoje está escrita no livro de Êxodo 17, verso 8. A palavra fala assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e subiram ante o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Olha só que extraordinário que é essa palavra. A palavra relata que os amalequitas avançou contra os israelitas em uma guerra para destruir os israelitas. E Moisés era o líder dos israelitas. E a palavra fala que Moisés ordenou que Josué escolhesse uns homens e fosse guerrear. Mas observa que Moisés entendeu algo extraordinário. Ele teve um discernimento de não ir para a guerra. Ele também escolheu 2 homens, o irmão dele e mais e subiu o monte. E a palavra aqui está falando que enquanto Moisés ficava com os braços levantados, eles venciam a guerra. E quanto baixava, os amalequitas venciam. Vou continuar lendo aqui para nós entender melhor. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse, e os 2, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados ante o pôr do sol,
E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus diz a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Amém. Até aqui. Olha que palavra para a nossa vida que o Senhor está trazendo nos dias de hoje. A palavra fala que essa guerra, os amalequitas veio para destruir o povo de Israel. A palavra está falando que havia uma guerra e aquele povo estava ali com a intenção de destruir os israelitas. Mas Moisés, ele, como um grande homem de Deus, ele teve o discernimento de não ir lutar braçal junto com Josué. Ele teve o discernimento de lutar espiritualmente. E acho que é o que muitas guerras que nós perdemos é porque nós queremos lutar só no braçal. E muitas guerras que nós enfrentamos é Deus querendo que nós tenhamos mais intimidade com Ele para vencer aquela luta, para vencer aquela guerra, para nós lutar no espiritual, assim como Moisés fez. Porque muitas vezes, muitas lutas que nós enfrentamos, nessa luta não é para nós murmurar por causa da luta, não é para nós ficar questionando a luta, não é para nós desesperar na luta, não é para nós brigar na luta, não é para nós lutar pela carne, na carne. Não, muitas vezes essa luta, ela é o caminho daquela grande bênção que você, que eu, tanto espera do Senhor. E muitas vezes, quando essa vitória, quando essa bênção grande está para chegar, a luta vem, a oposição vem, e nessa hora nós precisamos lutar no espiritual. Assim como Moisés fez, ele teve o discernimento que aquela guerra, ele ia vencer ela no espiritual. E observa que extraordinário. Quando ele estava com o braço levantado, a palavra fala que eles venciam a guerra. O que significa levantar o braço? É a mesma coisa de você olhar para o céu, levantar os braços, agradecer a Deus por algo, pedir a Deus socorro, pedir a Deus a vitória, clamar a Deus. Isso que significa. Se a sua vitória não está vindo e você sente que ela está vindo, mas de repente vem uma luta, vem uma tribulação, vem uma guerra, uma luta muitas vezes dentro da sua própria casa, na família ou no trabalho, ou de alguma forma vem uma luta, você precisa ter o discernimento que aquela luta que veio, ela é a chave da sua vitória. É por aquela luta que você vai vencer, que você vai receber a sua bênção, é a porta da bênção para você acessar. Mas em vez de você lutar no espiritual, você vai questionar aquela luta, vai murmurar, vai reclamar, vai bater de frente com ela no natural, e você está fazendo tudo errado. A essa luta, você tem que lutar contra ela no espiritual. É levantar os braços e falar: Senhor, estou aqui. É o Senhor que vai vencer por mim essa luta. E sustentar em oração, em propósito, jejum e oração, para você vencer, até vencer completamente aquela luta.
porque depois que você vencer ela, a vitória vai passar e vai chegar em tuas mãos. Talvez seja isso que está faltando em sua vida para poder você receber aquela vitória, aquela bênção que você tanto esperou. Observa que quando Moisés baixava os braços, os amalequitas, eles que venciam a guerra. E aí Arão e Hur teve um discernimento de pegar uma pedra, colocar uma de cada lado, colocar uma para o Moisés sentar, para os braços dele ficar mais baixos, mas porém ele não baixar os braços. E a palavra fala que aquela guerra durou o dia inteiro. E Moisés não desceu para se alimentar, não desceu, acredito que nem para tomar água, porque quando ele baixava os braços, os amalequitas venciam a guerra. Era uma guerra cerrada, era uma guerra onde as coisas não estavam fáceis, os amalequitas não estavam ali para brincar, estavam ali para matar, para destruir. E a palavra fala que ele não podia baixar os braços. Quando ele baixava qualquer tanto, eles venciam a guerra. Então a palavra fala que Arão e Hur ficou um de cada lado de Moisés. O braço dele cansou, ele segurou o braço dele para cima. E eles três ficou ali no alto do monte o dia inteiro, até o pôr do sol. Acredito que até lá para as 6 horas, 6:30, até o sol cobrir. A palavra fala que toda vez que baixava o braço, os amalequitas venciam a guerra, mas quando ele permaneceu com os braços levantados, agora imagina a pessoa ficar o dia inteiro com os braços para cima. Mesmo que tinha Arão e Hur do lado dele, segurando os braços dele para cima. O que significa? Que muitas vezes nós precisamos pedir ajuda, dependendo da guerra que nós estivermos enfrentando, da luta, pedir ajuda dos nossos líderes espirituais, nossos intercessores, para nos ajudar em oração, para nós vencer aquela batalha. E é isso que aconteceu ali. Moisés entendeu que ele precisava de ajuda e já foi preparado para o monte, para o alto do monte. Nós também temos que ter o discernimento, ouvir a voz de Deus, ter discernimento das vontades dele, do que ele está querendo que nós faz. E a palavra fala que ali eles ficaram com o braço de Moisés segurando para cima, até o pôr do sol, e os israelitas venceu aquela guerra, venceu os amalequitas. E depois de ter vencido, Deus vem com a mensagem: avisa que eu destruirei para sempre essa nação, esses amalequitas. E escreve, deixa registrado essa grande vitória que vocês teve hoje. Então, muitas vezes, essa luta que você passa, nós temos que lutar no espiritual. Nós precisamos de entender o significado, que não basta nós lutar brigando, questionando, reclamando quem foi o errado, quem foi o certo, quem foi o culpado. Não, nós precisamos guerrear, porque o nosso adversário não é o nosso irmão, mas é Satanás, que guerreia, que luta contra a nossa vida, para nós não acessar a vitória, a bênção de Deus. Então fica aí essa palavra abençoada, fica aí esse alerta para todos, que não adianta, tem que ser joelho no chão para vencer as guerras, para vencer as lutas, as tribulações. Que o Senhor nos abençoa, nos dá graça, nos dá entendimento, que as lutas, muitas vezes, ela é apenas o caminho para a grande vitória passar e chegar até você. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, sou grato a Ti, Pai, por esse dia que está se iniciando, por esse momento maravilhoso de poder estar aqui compartilhando essa palavra. Sou grato a Ti pelo meu dia,
por mais uma vez eu ter levantado, por mais uma vez eu estar aqui, ó Pai, cumprindo esse propósito que o Senhor me entregou. Sou grato a Ti pela saúde, pelo ar, pelo alimento. Sou grato a Ti, ó Pai, pela água que tomamos. Sou grato a Ti, ó Pai, por nos dar o entendimento de poder fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente espiritual de cada um que assistir esse vídeo. E que o Senhor possa, ó Pai, tocar no coração para cada um vir compartilhar esse vídeo, para que esse canal venha crescer, para que muitas pessoas venham, ó Pai, ouvir a Tua palavra, alcançar a Tua palavra também. E que o Senhor possa nos encher a cada dia da Tua graça, da Tua misericórdia. Sou grato ao Senhor por tudo. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, fica aí mais essa palavra abençoada, que o Senhor venha nos dar força e graça a cada dia para nós continuar vencendo as batalhas, as lutas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.